No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Como vai? Como vai? Muito obrigado pelo teu prestígio aí. Sei que você está muito forte nas redes sociais, mas eu já vou apresentá-la. Deixa eu só dar uma travadinha aqui para a gente, para não esconder o seu rosto. Doutora, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. É um assunto muito pertinente. Eu acho que isso nunca vai acabar. E eu vou lhe perguntar, faz parte da nossa entrevista, por que escolher essa área. Mas eu estou aqui com a doutora Jerusa Prestes, advogada previdenciarista, especialista em direito previdenciário, com mais de 10 anos de atuação na defesa de direitos segurados do INSS e servidores públicos. Um escritório físico em Giruá, região do noroeste do Rio Grande do Sul, que foi onde eu coloquei na nossa divulgação, e presença digital em todo o Brasil, produtora de conteúdo jurídico, informativo sobre aposentadorias, é por isso que ela está aqui com a gente hoje, e demais benefícios do INSS. Conta com mais de 340 mil seguidores nas redes sociais e milhões de views nos vídeos compartilhados diariamente. Espero que o nosso aqui também seja bem compartilhado. Eu quero dizer para a nossa colega advogada que nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tata de Comunicação e suas multiplataformas. O grupo detém a Bandeirantes de Santos, o SBT do Vale Paraíba, a maior afiliada da Rede Record, Ribeirão Preto Local e NET. Estará hospedada a nossa entrevista no portal Cartão de Visita News R7 e mais 22 portais no Brasil inteiro, inclusive no portal da Rede Brasil de televisão. Doutora, por quê? Primeiro eu quero agradecer também, Zacarias, pela oportunidade de estar falando aqui. E com certeza vai ser bastante compartilhada, porque é um tema que afeta a maioria dos brasileiros. E o teu canal tem bastante prestígio e a divulgação também. Então vai ser, com toda certeza, o pessoal vai compartilhar. E como começou, então, a minha caminhada com o INSS? Começou já na graduação, antes de eu me formar. Eu comecei o estágio no último ano em um escritório da advocacia que atuava na área previdenciária. Então já comecei ali o meu primeiro contato
Me formei, a formatura eu lembro que foi em janeiro de 2011, fevereiro janeiro de 2012, fevereiro já fiz a minha OAB e já comecei aí a advogar e venho desde lá, desde 2012 até hoje, só na área previdenciária. Então, eu digo que é a advocacia por amor, por vocação. Me apaixonei pela área previdenciária, né? Esse primeiro contato que eu tive ali no estágio foi importante para conhecer a área e desde então sigo. E a pandemia, Zacarias, me deu outra virada de chave ali na questão da produção de conteúdos aqui no Instagram. Que antes eu limitava a minha atuação aqui na cidade, né? Mas não tinha essa atuação nas redes sociais. E com a pandemia ali o pessoal ficou meio perdido, o INSS fechou, então comecei a fazer algumas publicações no meu perfil, até para orientar, para ajudar como é que ia ficar o INSS fechou, o que tinha que fazer. E o pessoal foi gostando, então foi bem recebido esse tipo de conteúdo. E cheguei hoje, então o perfil está aí, um dos maiores do Brasil, para segurados, né, falando só para eles, de uma forma simples, que eles possam também entender, né, o seu direito, ver, principalmente depois da reforma da Previdência. Então, bom, nós sabemos que no direito, hoje, especificamente, existe, é uma área técnica, tanto na saúde, no crime, no civil e previdência, não são todos os advogados que estão atuando, mas você comentou um negócio que é muito importante. Eu percebi realmente que depois da pandemia começou a se falar muito em previdência privada, até porque mesmo você estando presencial aí no Sul, você pode trabalhar no Brasil inteiro, que é uma área federal, então você pode trabalhar em qualquer lugar, que eu acho Sim. super interessante. Mas também houve essa questão da mudanças novas, decisões novas do Supremo, que eu queria que você comentasse. Vou dar um exemplo aqui, que acabou de sair uma mudança, que até alguns advogados estão explorando isso, que é a questão dessa questão não sei se tem a ver se é fator previdenciário que se fala, de quem aposentou nesses últimos 10 anos, que pode reaver algum cálculo diferenciado para receber um pouco mais, um pouco menos. Eu queria que você falasse sobre isso e depois nós vamos para outro tema. Com a pandemia, assim, se estendeu bastante. Hoje, por exemplo, aqui no escritório, a gente atende todo o Brasil e também brasileiros que moram fora. Então, a internet facilitou muito. E hoje a informação, eu digo que ela é rápida, né? Por exemplo, o julgamento esse do STF, a gente acompanha ao vivo. Saiu o resultado, as pessoas já têm conhecimento do que foi, se vai dar para revisar, se não vai dar. Então, a internet facilita também. Esse julgamento do STF foi ano passado, era o julgamento, acho que você deve estar falando ali do julgamento da revisão da vida toda, que a gente já estava esperando, já tinha acontecido, depois o STF voltou atrás e ficou um tempo ali, que eu digo em off, sem ninguém falar nada, e retomaram o julgamento, então, final de 2022. Foi favorável, então, essa tese da revisão da vida toda para quem já está aposentado, tá? E teve ali, não foram incluídos no seu cálculo as contribuições anteriores a julho de 94. Porque os cálculos dos benefícios, todos eles, as contribuições que entram nesse cálculo são a partir do plano real, a partir de 94. Então, nessa tese do STF, ele decidiu o quê? Quem trabalhou antes e tinha remuneração mais alta, salários mais altos que não entraram no cálculo, pode então fazer uma avaliação para verificar se, incluindo esses períodos, teria alguma vantagem no valor do benefício. O fator previdenciário ele ainda vai ser aplicado, mas o que acontece? Muitas pessoas ganhavam bem antes de julho de 94, principalmente quem trabalhava em bancos, bancários, depois acabaram mudando de profissão e ganhando menos. Então, essas pessoas, principalmente, têm uma boa diferença ali, se a gente calcular, dá uma boa diferença no valor do benefício. Deixa eu te perguntar, aproveitando essa situação, eu soube de um caso, e que a pessoa trabalhou
35 anos contribuindo para o INSS e se aposentou na época, lá atrás da mudança, eu acho que, não sei nem se você já era formada ainda, mas aposentou com 53 anos de idade, que era o limite de 35 anos de contribuição e 53 anos. E essa pessoa, na época, é por isso que eu queria te perguntar, porque se tem o direito de fazer essa revisão. Essa pessoa, na época, ela pagava sobre 3 empresas pelo teto durante os últimos 20 anos antes de aposentar. E entrou realmente, na época, o fator previdenciário. E ela acabou se prejudicando. Ela aposentou, mas acabou se prejudicando, aposentando o valor pela metade. Óbvio que o que eu estou te falando já faz mais de 10 anos. Isso cabe para essa pessoa nesse momento ou já não cabe mais? Já se passou mais de 10 levantar anos. agora esse ponto do prazo, Zacarias. Infelizmente, quem já teve o primeiro saque do benefício há mais de 10 anos, já não cabe mais revisão, que o INSS chama então de decadência. Já decaiu. Mesmo que se recalculasse, chegasse a uma conclusão que teria alguma diferença, em função da decadência, não pode mais solicitar revisão. Então, quem está aposentado hoje já fica ciente que tem esse prazo de 10 anos para discutir ali se acha que o INSS errou no cálculo para fazer essa avaliação. Passou 10 anos, infelizmente não tem o que fazer. E no caso ali da revisão da vida toda, quem aplicou o fator previdenciário, a maioria das pessoas acaba caindo na decadência e não tendo mais como discutir o direito delas. Hoje, inclusive, com a nova lei, essas últimas mudanças que tiveram, inclusive o próprio judiciário sofreu com isso, que a maioria do poder público, o pessoal aposentava integral. Hoje acabou isso. O pessoal de 88 para cá parece que mudou a lei, não sei exatamente se é essa data, mas esse pessoal vai ter que aposentar integral, entre aspas, com uma devida previdência em paralelo, porque senão não consegue, o teto me parece que pelo INSS também. O hoje está bem parecido assim, com as regras do INSS. A questão, assim, antes de se aposentar, eles se aposentavam integral, tá? Com paridade e com o último salário, mas isso, desde 2003, só se aplica para quem entrou, fez concurso até 2003. A partir de 2003, já acaba pegando outro cálculo, que ou é média, então não tem mais essa previsão de receber o último salário. E agora, na última reforma que teve do INSS e também do serviço público, os cálculos ficaram bem parecidos com o do INSS, até limitado já ao teto da Previdência. Então, aquele servidor que ganha mais que o teto na aposentadoria já vai ter a limitação no teto do INSS. Você não acha que, sem criar polêmica nenhuma, que, na realidade, esses servidores vão acabar ficando até o limite deles, que na realidade é 75 anos hoje em algumas funções? Porque o cara não tem interesse de aposentar, se gozar de uma boa saúde, não tem interesse de aposentar porque entra num nível social muito mais baixo do tempo que ele levou. Apesar de a gente entender da profissão dele, que são funções que investigam, que decidem a vida das pessoas. Eu acredito que hoje até a gente vê no serviço público, a maioria trabalha assim até onde dá, em função até desse cálculo e da diminuição que tem. Imagina assim, uma pessoa que está trabalhando, recebendo ali às vezes 15, 12, às vezes 20, vai ter uma redução na sua aposentadoria. Claro que a maioria dos servidores até tem já uma complementar, uma previdência privada, mas mesmo assim tem um impacto, né, na renda da família, no padrão de vida. Então a maioria opta em permanecer trabalhando. Até o que eu digo hoje bastante, já criando mais polêmica, lá no perfil sempre tem a discussão de quem faz investimentos. Mas para que eu vou pagar o INSS se eu posso fazer um investimento? Então eu sempre até digo lá no perfil, por que não fazer os dois? Não tem impedimento de pagar o INSS e ter um investimento, fazer um investimento em outra renda. A gente sabe que hoje tem vários tipos de investimentos. Então dá para se ter os dois, porque às vezes só a aposentadoria realmente não vai ter como pagar, às vezes, nem as contas básicas ali. O pessoal sempre diz, não dá nem para pagar o plano de saúde, doutor.
E realmente o valor fica às vezes bem abaixo do esperado. Jerusa, deixa eu te fazer uma pergunta também que é interessante. A gente sabe que as leis mudam o tempo todo, principalmente a previdenciária eu acho uma área super Sim. complexa. Todo mundo precisa, na realidade. Todo mundo tem alguém na família que precisa. Sim. Você estuda muito, não? Olha, o previdenciário é aquela área que tu já acorda assim de manhã já estudando alguma coisa. Todo dia tem uma mudança, todo dia tem uma novidade, ou é portaria nova do INSS, então a gente tem que estar sempre ali com constante estudo para não passar nada e não deixar, às vezes, o cliente às vezes, sair no prejuízo, né, de não ver que mudou, alterou alguma regra. Então, o previdenciarista é aquele que nunca para de estudar, sempre está estudando. Essa questão vamos falar um pouquinho dessa... Eu não sei se é lei, aí você vai explicar tecnicamente, da questão do LOA que fala, que a pessoa que tem... não sei se é LOA, não sei como é que chama. Uhum. Do LOAS, exatamente. Que é essa questão da pessoa que tem... me parece que também mudou o LOAS, né? Há um tempo atrás, eu não sei se você me corrige. Uma pessoa que morava numa família que ganhava uma aposentadoria de um salário mínimo, vamos supor, a mulher, o casal, seja lá um ou outro, não poderia receber porque já tinha uma renda. Se atingisse, mesmo não tendo participado da contribuição do INSS, a pessoa não poderia receber a aposentadoria. Me parece que agora, com a questão do LOAS, você pode reivindicar, se a família ganha um salário mínimo, uma outra pessoa que tenha essa idade, que faz parte do casal, pode reivindicar. É isso que está funcionando. Depois eu vou te perguntar um outro caso que eu também... É bem interessante ter essa tua pergunta. Ontem atendi um caso assim, que essa era a dúvida deles, o casal, ele já recebia o benefício assistencial, que chamam de LOAS ou BPC, e ela já está ali com 74 anos e ela não encaminhou dela porque ela pensava que ela não tinha direito, porque ele já recebia. E essa questão, nos últimos anos, teve alteração. Então, se a pessoa, mesmo que é uma aposentadoria, um salário mínimo, ou um auxílio-doença, aposentadoria invalidez, até mesmo um outro benefício assistencial, não tem impedimento da outra pessoa da casa receber. E não tem um número de benefícios. Então, talvez ali a família é um casal de idosos e tem um filho que é portador de deficiência. Esse filho também vai ter direito ao benefício assistencial e os idosos, cada um vai receber o seu. Então, não tem um número. Só pode 2, só pode 3. Não tem um número. Tá? Se tem a necessidade... né, ou é pela idade, então os idosos a partir de 65 anos, ou se é portador de alguma deficiência, também cabe o benefício assistencial. Tem um caso que eu fiquei sabendo, eu vou te perguntar, porque na verdade o nosso bate-papo realmente é isso mesmo, que as pessoas têm interesse de entender, porque aliás, eu tenho te visto, você conversa com você mesmo às vezes, né? A tecnologia ajuda aí. Você pergunta para você e você responde. Mas você pergunta realmente o que as pessoas querem saber. Tem um caso que eu fiquei sabendo de um casal que o marido recebe o INSS, um salário mínimo por contribuição e idade, né? Tá. Por contribuição. Ele aposentou e a esposa dele hoje tem 67 anos, 68 anos, e ela teve com 44 anos um AVC e ela tem problema de... para andar, não enxerga de uma vista, para conversar, tem problema. E aí o que acontece? Ela parece que ela tem 72 anos. E teve um certo tempo da vida dela, ela contribuiu para o INSS, depois ela parou. Alguns anos, 4, 5, 6, 7 anos, ela contribuiu. Acabou ficando fora do sistema. Então, minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que a gente acabou de conversar agora, ela teria direito de tentar entrar para receber o LOAS, até pela idade dela e por ter uma renda muito pequena na família. Mas ela também teve esse problema com 44 anos de invalidez. Ela teria direito de também recorrer a isso e receber todos esses atrasados e tal?
Ou é um caso para ser Olha, pra ser nesse estudado? caso, Zacarias, ela teria direito só se ela, no benefício assistencial, não, porque o entendimento é a partir da data do pedido. Se ela não pediu, aí o período para trás ela não tem como receber. Ou se ela fez um pedido e o INSS negou, aí dá para se discutir, então, pelo menos os últimos 5 anos para ela receber. Mas tem que ter um registro que ela fez essa solicitação lá no INSS e eles negaram, tá? Agora, se ela não fez solicitação nenhuma, aí não tem como fazer esse pedido retroativo para trás. Então, é importante que as pessoas façam um registro. Mesmo, não sei se vou ter direito, faz o registro, pede o benefício, porque aí sim você tem como fazer uma discussão e cobrar os últimos 5 anos que a gente chama ali do retroativo. Bom, eu quero dizer aqui que nós estamos com a doutora Jerusa Prestes, ela é advogada previdenciarista. A gente está falando, ela está lá no Rio Grande do Sul, mas ela trabalha no âmbito federal, que é a parte, que é a área dela. Estamos retransmitindo pelo grupo Tati de Comunicação em suas multiplataformas. A nossa conversa estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil Televisão, no grupo Tati de Comunicação e mais 20 e poucos portais no Brasil inteiro. É um assunto pertinente, que isso eu acho que é o ovo, como é que eu diria? É o ovo de ouro? Como é que eu diria? É um assunto que nunca vai acabar. Por isso que eu pergunto sempre, doutora, a senhora está estudando? Que cada pouco um que entra lá muda, melhora, piora. Então, assim, existem as questões. Eu também queria te perguntar outra coisa. Funciona muito na aposentadoria do INSS o direito adquirido de alguma coisa? Sabe que muitas pessoas até elas têm o direito adquirido, algumas até optaram em não fazer o pedido, não utilizar, né, esse direito, que é se aposentar pela regra antiga. Então, quem conseguiu completar, no caso da mulher, se ela completou 30 anos de contribuição antes de 13/11 de 2019, que foi a data da reforma, ela tem direito adquirido em aposentar com a regra antiga. Ou se o homem completou 35, também tem direito. Ou no caso da idade, ele teria que ter a mulher 60 e 15 anos, ou o homem 65 e 15. Se eles fecharam esses requisitos, eles podem utilizar a regra anterior, a qualquer época. Então, existem casos que a gente faz análise hoje, 2023, e verifica que ele tinha direito adquirido a aposentar pela regra anterior, se faz o pedido pela regra do direito adquirido. Claro que não vai receber para trás, mas já vai poder aposentar. Então, tem bastante gente que às vezes nem sabe que já poderia estar aposentado. Às vezes, vai contribuindo, perdeu as contas ali, não sabe quanto tempo tem, ou se tem até períodos, aqui no Sul tem bastante período assim, rural. Então, o período rural consegue acrescentar no tempo de contribuição para aumentar esse tempo e conseguir adiantar a aposentadoria. Ou quem trabalha em atividade especial, insalubre, enfermeiros, médicos, né, pessoas que trabalham ali na indústrias, também conseguem aumentar o tempo de contribuição para pegar uma regra de direito adquirido e não pegar a regra nova agora ou as regras de transição. Então, ainda tem bastante gente que utiliza a regra do direito adquirido. Alguns optam em não aposentar, até para poder esperar um pouco, melhorar um pouco mais o valor do benefício. Você sabe que o programa que você está participando, que hoje nós estamos fazendo via tecnologia, ficou no ar 12 anos, o cartão de visita na Record News, Record Internacional. Uhum. É o mesmo tipo de programa e por incrível que pareça, entrevistamos muito poucos advogados. Até porque não é perfil do programa. Normalmente o perfil do programa são promotores públicos, são magistrados. Eu dei uma... Mas quando tem alguma área que é técnica, que é super importante, na realidade não é nem aqui para discutir o direito, é para discutir o que a pessoa, a dificuldade que as pessoas têm. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, essa questão do INSS, eu entrevistei por vários desembargadores do Tribunal da Justiça Federal. E a gente perguntava essa questão do direito adquirido e perguntava essas questões dos atrasos. Isso está fundamental, está na internet, está no R7, se for lá ver, você vai pegar. E eles falavam, não, se cair na nossa mão, a gente vai negar, porque não tem dinheiro. O governo federal não tem dinheiro para pagar. Não duvido. Falava isso. Eu falei, mas caramba, como é que...
Eu não era, eu era o diretor, eu dirigia o programa, nós tínhamos um apresentador, mas eu falava assim, mas como é que pode, pô? Então, assim, o magistrado que cuida dessa área, da parte de previdência, ele já está convicto na decisão dele, porque o governo federal não tem dinheiro para restituir essa gente. Você já passou, você passa muito por isso? Sabe que tem bastante ainda magistrados, né, a própria justiça, alguns têm esse entendimento, e o próprio, às vezes, INSS, servidores, na análise tem a documentação, acabam negando, ou na justiça também, às vezes vai se criando ali barreiras, que para negar, a gente vê que justamente é para negar, porque tem toda a prova certinho, com esse pensamento, parece que até o dinheiro sai eu sempre brinco, parece que o dinheiro sai do bolso do magistrado para pagar o benefício, né? Sendo que é direito. Se eles tiveram o que ir para a justiça, porque o INSS não reconheceu, e só se pede, né, se realmente eles têm direito. Então, nesse ponto, a justiça deve ser imparcial, a gente não deve colocar ali o entendimento pessoal. A gente posso até ter um entendimento pessoal de que ele é jovem, às vezes o pessoal, principalmente quando é jovem, é jovem, não tem direito a benefício, tem que trabalhar. Pode ser um entendimento pessoal meu, mas a justiça tem que ser imparcial na análise das provas do processo. Então, isso é importante, eu acredito até que a internet agora, Zacarias, ajude também eles a se aproximarem um pouco mais das pessoas, ver a realidade. Porque o que eu digo, às vezes o magistrado não sabe daquele, às vezes a gente tem a discussão aqui do rural, por exemplo, que começou a trabalhar antes dos 12 anos. Já vi decisões, mas a criança não trabalha nessa idade, não trabalha com 8, com 7. Mas aqui é uma realidade, acontece, e às vezes essa realidade está longe do judiciário, né? Está longe do juiz, o juiz não teve acesso, né, a essa realidade de trabalho já na infância e acaba já colocando ali o seu entendimento pessoal numa decisão e acaba prejudicando o direito de uma pessoa, né, que a vida deles é a aposentadoria, né? Todo mundo trabalha para conseguir aposentar, descansar um pouco, né? Então, tem que ter uma análise imparcial da justiça. A gente está falando aqui o óbvio, né? Agora, a questão eu penso nisso também, até por uma questão de eles estarem num cargo avançado, vamos dizer, segunda, terceira instância e tal, eles já viram muita coisa errada, é óbvio que não se controlava muito lá atrás o INSS. Hoje é tudo controlado. Antigamente o cara aposentava com uma carta. Então vai saber de onde vinha essa carta, carta de contador. Sim. Eu sei disso que eu vi isso quando eu era garoto. Eu vi muito isso. Né? Então o cara aposentava jovem, e então acho que isso acabou criando uma convicção no judiciário, inclusive quando tem algum exame de afastamento, acaba criando também uma convicção de quem está cuidando. Que eu soube até de caso que a pessoa ia pedir, eu estou com problema na coluna, não posso trabalhar, e que o médico técnico jogava um papel no chão pro cara para ver se o cara pegava, para ver se ele não estava... Não tem muito disso? Tem muito, então é uma coisa que... Mas eu acho que com essas especializações, hoje tem muitos advogados trabalhando nessa área. Inclusive, na verdade, eu entrevistei no meu programa do Cartão de Visita anos atrás, uma advogada que também cuidava dessa área, porque não eram muitos que faziam isso. Porque, na realidade, o advogado ele quer, em alguns momentos, ter aquele imediatismo, quer receber a coisa rápido e normalmente nessa seara da Previdência trabalhar de êxito, né? Então fica muito... Às vezes demora muito. Mas hoje vai mais rápido e tem bastante, assim, Zacarias, a questão consultiva. Hoje o previdenciário, com a reforma da Previdência, abriu essa porta do consultivo. Hoje a maioria das pessoas, até os clientes que a gente atende aqui, eles não querem aposentar logo, eles querem ver uma forma ali de melhorar o valor, ver se dá para esperar mais um pouco. Então, uma mudança também de mentalidade. Antes... fechei 30, 35, quero aposentar. Hoje o pessoal costuma já fazer primeiro um planejamento para ver se tem como melhorar, quanto tempo vai ter que pagar, para depois pensar na aposentadoria. Então é bem comum atender casos que já fecha até ali para 4 possibilidades, mas vai esperar melhorar um pouco mais o valor da aposentadoria. Então
também uma mudança de mentalidade ali que a reforma da Previdência trouxe. E exemplos também, a maioria tem exemplo em casa. O pai aposentou cedo e tá lá reclamando que o valor ficou baixo, continuou trabalhando, as contribuições depois não entram. Eu sempre digo, a aposentadoria é uma só, não dá para mudar depois, tem que pensar com calma. Então ele já vem com esse exemplo, o pai aposentou cedo, não continuou trabalhando, não vai ter como revisar e tá ali, não consegue nem pagar o plano de saúde, os medicamentos. Então ele já vem se programando para, então, esperar um pouquinho mais. Eu vou te fazer uma pergunta que, na época da pandemia, eu entrevistei um médico famoso e que se falava da tal da vitamina D, eu sempre falo isso, na época que acabaram descobrindo dessa proteína e tal. E aí eu perguntei para ele, mas eu vou fazer a mesma pergunta para você, que tem um outro sentido. No dele eu perguntei, no outro eu perguntei sobre saúde, para você eu vou te perguntar. Eu tenho, você comentou no início, eu tenho correspondentes fora do país, que estão trabalhando lá e lá recebe de uma forma diferenciada. Você aconselha que realmente continuem pagando o INSS aqui no Brasil? A contribuição do Brasil, hoje tem bastante brasileiros que a gente atende, porque assim, eles contribuíram aqui, tá? Estão trabalhando daí fora, vinculado ao país que eles estão morando, né? Não estão mais vinculado à Previdência brasileira, tá? Porque se eles estiverem vinculados à Previdência daqui, o recolhimento vai estar entrando normal. Mas eles já estão com outro trabalho lá fora do país e não estão mais contribuindo aqui. O Brasil tem acordo com vários países de Previdência, até para poder trazer período de fora, aplicar aqui. Mas nem sempre é vantajoso, porque só traz o tempo de contribuição e acaba não trazendo os valores que recebia. Então, por isso que a maioria opta em voltar a contribuir para fechar o tempo aqui e poder pedir aposentadoria. Vale a pena, porque senão acaba perdendo todo aquele patrimônio que recolheu aqui no Brasil, né? Vai acabar, se não fechar requisito, não vai ocupar. Né? Então, o pessoal tem buscado voltar a contribuir, porque a maioria diz assim, doutora, depois na velhice quero voltar para o Brasil. Então, quero ter uma aposentadoria lá e uma aqui. Então, o pessoal vem se programando, vale a pena avaliar. Às vezes, tem alguns que já até tem tempo sobrando, é só esperar a idade. Aí, ou pagar um pouquinho mais ali para fechar, mas vale a pena seguir pagando aqui, sim. Bom, eu tenho várias perguntas aqui e aí eu fui dar uma olhada aqui, rodeando, cai sempre na mesma situação. O que você pode falar, qual é o teu entendimento, ou o que já tem em mãos da parte legal, quem é Uber no Brasil hoje? Porque hoje, até um caso aqui de uma pessoa que o marido faleceu, ele era Uber, está aguardando. Tem um caso também, também já vou emendar, depois se você puder responder, de um caso que o cara é militar, também teve um problema grave como militar e também não sabe como resolver a questão do INSS, sei lá. Porque o militar é diferente, né? Eles Acho que não é regime diferenciado. Então eu queria que você falasse. Hoje... O Uber já veio logo de cara aqui, um monte de gente falando, sou Uber, então queria saber o que você tem. Porque o Uber existe há muitos anos, viu, doutora? Nos Estados Unidos há muitos anos existe. Aqui começou agora alguns anos antes da pandemia, já uns 4, 5 anos, mas lá já tinha. O que nós temos de legal hoje para contribuição para quem... o Uber, assim, o que veio bastante, eu notei, Zacarias, com a pandemia, o pessoal às vezes acabou ficando desempregado e a opção foi a Uber, né? Só que acabou esquecendo de pagar a Previdência e o que às vezes até fico triste, às vezes aparecem casos aqui, ou até faleceu, teve bastante que, né, Covid ali, não estava pagando, a família ficou sem proteção. A maioria dos Ubers hoje vem fazendo cadastro no MEI, tá? Até tem discussão ali para fazer um MEI especial para o Uber. Então, já vi casos aqui de Uber, MEI ou contribuinte individual, que dá para pagar no carnê sem abrir o MEI, como um contribuinte individual autônomo. Então, ele vai pagar ali, ou ele vai pagar um código de 11%, que ele consegue pagar ali em torno de 143 por mês, ou ele pode pagar um de 20%, que é um pouquinho mais caro, dá 260.
e no MEI ele acaba pagando bem mais barato, dá uns 65 agora com a mudança ali de salário. Então, a maioria tem optado pelo MEI, tá? Por ser mais barato a contribuição. Claro que daí vai receber um salário mínimo, mas eu sempre digo, é melhor receber um do que não receber nada. Porque às vezes o pessoal fica esperando, só vou pagar o INSS quando ter para pagar um pouco mais. Mas vem a necessidade, vem ali, precisa de um auxílio-doença, acontece algum acidente, se não está pagando, não tem qualidade segurada, a Previdência não vai cobrir, não vai pagar, não vai ter direito. Então é sempre, começa a pagar. Se não tem como pagar mais que um, paga sobre um salário, que pelo menos já tem a proteção para benefícios por incapacidade e também a pensão por morte para os dependentes. Ninguém gosta de falar de morte, né, Zacarias? Mas Mas é tema que eu uma sempre prática. levanto. Eu acho que Tá? eu acho que tem que pensar, Eu tem que pensar lembro um nisso. caso que tinha um cliente, ele estava já com leucemia e eles vinham aqui, conversavam, ele não estava pagando, eu disse, vale a pena pensar num pagamento do INSS. E foi ali, ele pagou acho que um mês e depois já veio a falecer, mas a filha de 4 aninhos vai receber até os 21. Então, aquele um mês ali que eles pagaram fez a diferença na vida deles. Então, vale a pena avaliar. Para dizer a verdade, em algumas situações, a gente não falando de valores, né, de se é um valor alto ou não, mas o governo não é tão ruim assim como a gente pensa, porque existem algumas saídas jurídicas aí, nesse caso, por exemplo, né, que você contou aí, que acabou de uma forma ou de outra, mesmo sendo um valor pequeno, mas vai beneficiar a criança um determinado tempo, quer dizer, então não é tão ruim. E eu falo isso até porque lá fora é muito diferente daqui do Brasil, viu? Aqui a gente tem, por incrível que pareça, todo mundo reivindica, existem aquelas questões, mas no Brasil aqui parece que assim, na questão de muito previdência, sabe, que eu converso com bastante brasileiro que mora fora, é uma das melhores de previdência. Claro que no outro país tem outro padrão de vida também, mas na questão de regras, o Brasil tem as melhores. Até a questão de idade, tempo de contribuição, então, no Brasil ainda é vantajoso. Não se compara, claro, a questão de educação, outro padrão de vida, mas ainda assim a Previdência aqui é a que mais abarca assim, benefícios para proteger a população. Se você tem uma empresa aberta, ou limitada, ou microempresa, e essa empresa não está faturando, mas ela, por exemplo, a limitada, você é obrigado a pagar o INSS, ou nem que seja um salário mínimo em nome de algum dos sócios e tal. Você pode, mesmo essa empresa não estando ativa, mas não trabalhando, vamos dizer assim, você pode pagar pelo teto? Olha, essa é uma discussão que sempre dá até discussão até com os contadores, porque a maioria das pessoas, às vezes, ela faz o quê? Uma retirada de lucros, que não tem ali uma obrigatoriedade. Não tem só retira lucros, mas aí não paga o INSS, que seria aquele pagamento mensal ali na retirada, no Prolabore. Mas aí eu pergunto, e o lucro? O lucro eu estou tirando, doutora, mas e a contribuição previdenciária? Tá? Então, o que tem que ser avaliado? Quanto que essa retirada de lucros ali, você vai ficar só retirando lucros, se ela tem esse rendimento para comprovar essa contribuição no teto. Porque se ela vai pagar no teto pela empresa, né, vai ter que ter ali uma comprovação, ou se tem no caixa também, né, esses valores, porque às vezes a empresa tem ali o seu caixa que tem como pagar essa contribuição no teto, mesmo que num ano ali não fature. Então, tudo isso tem que ser analisado. Eu sempre digo, já vamos fazer uma análise conjunta com o contador. Quando essas questões, para pagar o valor do benefício da aposentadoria, seria interessante seguir no teto, mas aí começam essas questões mais contábeis. Mas, doutora, como é que eu vou fazer? Então, trocar uma ideia com o contador, eu sempre oriento. Para não ficar, às vezes, fazer por conta e depois dar um problema na receita, né? Dar uma informação divergente. Então, é sempre bom ter essa análise conjunta quando é caso de recolhimento de empresa que tem registrado, já tem o CNPJ.
Você comentou um negócio agora que também tinha uma pergunta. Aliás, eram várias perguntas também, falando sobre Prolabore. Como que funciona isso? Você pode explicar mais ou menos? Porque também acho que depende de contador, do faturamento da empresa, qual é a participação da pessoa dentro da empresa, mas comenta alguma coisa a respeito. Muita No pergunta veio sobre Prolabore, sabe essa questão. que até tem clientes também que às vezes têm dúvida, porque quando tem o CNPJ, o recolhimento é 11%. E para a Previdência, o 11% é aquele recolhimento que só pode recolher até um salário mínimo e só aposenta por idade. Mas o Prolabore, ali no CNPJ, é diferente. O recolhimento é 11%, mas pode recolher valor até o teto e vai aproveitar em todas as regras de aposentadoria, não vai ser só por idade. Então, isso aqui às vezes até gera uma confusão. Ah, doutora, não estou pagando. Claro que tem que ter o cuidado para recolher, fazer essa retirada do Prolabore, a emissão dele e pagar a contribuição previdenciária no Prolabore. Às vezes, o que acontece que dá problema é o pessoal paga só, algumas modalidades de empresa tem o Prolabore patronal, que seria só do CNPJ. E acabam pagando só aquele, que não vai entrar para aposentadoria, e pagam só aquele. Mas algumas empresas têm os dois, que é o da pessoa física, o do sócio, e o da empresa. Então tem que ter cuidado, tem que pagar o da física, quem tem. A maioria que tem Simples Nacional não tem o Prolabore da empresa, já é uma guia única ali, só paga os 11% do sócio. Mas quem ali às vezes é lucro presumido, outras modalidades, já tem os dois, mas tem que cuidar para pagar o da pessoa física, do sócio, para não ter problema. Daí é 11% sobre o valor, e tem mais um imposto de renda. Eu estou com a doutora Jerusa Prestes aqui, ela é advogada previdenciarista, especialista em direito previdenciário, com mais de 10 anos de atuação na defesa dos direitos de segurados do INSS. Ela tá muito firme nas redes sociais, ela é muito boa, eu acho que sempre comento isso aqui, que qualquer ser humano hoje tem que ter comunicação, e você é muito boa de vídeo e vende realmente não diria, não é vender fumaça, mas vende realmente o que as pessoas precisam para saber o que está acontecendo, que hoje são a maioria dos advogados mais procurados hoje a questão do INSS, porque todo mundo é preocupado com essa questão da aposentadoria. Doutora Jerusa, me conta o que você gostaria de falar que realmente está muito em evidência para que a gente não perca esse fio da meada. Hoje, sabe o que mais o pessoal pergunta lá no perfil? Hoje é a questão do MEI, tá? Do microempreendedor. Até tem Uber, mas a maioria é MEI. E grande parte trabalhava na pandemia de carteira assinada, então acabou tendo desligamento e virou MEI. Então, a dúvida hoje das pessoas às vezes elas ganhavam valores maiores trabalhando, contribuíam com valores maiores, e agora recolhem um salário mínimo, que é o MEI, e não podem recolher valor maior. Então, a dúvida mas que prejuízo eu vou ter na minha aposentadoria se eu recolher um salário mínimo? Ou o que eu posso fazer para melhorar o valor? Porque hoje tem bastante MEI. Hoje, assim, o que mais a gente faz aqui atendimento é MEI e preocupado ali como é que vai ficar a aposentadoria lá na frente. Alguns casos que a gente analisa não vai ter muito prejuízo, porque a pessoa já tem um histórico de contribuições mais altas, vai aposentar por idade, mas não vai ter uma diminuição tão grande. Agora, quem já tinha uma média mais baixa, pagou um salário, não tem muita alternativa, né? Vai aposentar com um salário baixo, e vai, se não fazer a complementação, daí é sempre aquela briga. Tem que fazer a complementação, não tem que fazer, que o MEI paga 5%, só aposenta por idade. Se ele fazer uma complementação, que a gente chama ali para 20%, que seria 15%, ele pode, então, optar por outras regras de aposentadoria. Então, essa sempre é a discussão, se vale a pena ou não vale a pena. Mas são casos que daí só avaliando para saber se a pessoa vai conseguir fechar os requisitos para outra regra, porque hoje a maioria delas exige idade mínima. Então, a maior dor das pessoas às vezes já está com quase 30, 35 e vai ter que esperar fechar uma idade para poder aposentar. E às vezes todas as regras fecham lá com 62, lá com 65, que não vai valer a pena
esse MEI e fazer uma complementação. E a questão do atraso, Zacarias, tem bastante gente que abriu o MEI, mas não está pagando, aí também não tem direito aos benefícios. Aí vem aquela, posso pagar e vai contar. Nem sempre vai contar para a Previdência, mas vai ter que pagar, porque é um CNPJ, a Receita vai cobrar. Então, eu sempre alerto lá, se você vê no perfil, a maior parte dos posts é microempreendedor, porque hoje a maioria das pessoas tem o seu MEI. Então, esse alerta que às vezes ninguém assim, é um CNPJ, vou ter que pagar, não vai contar para a Previdência, porque está muito atrasado, mas vou ter que pagar porque a Receita vai executar. A Receita vai cobrar. Então, o MEI, hoje, é o que eu digo sempre. Tenha cuidado, se vai abrir o MEI, paga certinho, né? Se quer receber um valor maior de aposentadoria, tem que fazer um estudo com calma, não paga por conta, porque às vezes está pagando errado, o INSS não vai reconhecer. Então, tudo isso tem que ter cautela ao ser analisado. Com todas essas mudanças que houveram, e o que está vigorando hoje, quanto tempo realmente eu tenho que ter de contribuição e a idade, e qual é o limite de idade? Por exemplo, outra coisa que eu queria te perguntar, já juntando aí. Com quantos anos eu preciso contribuir para receber o teto? Olha, é bastante tempo e ainda sabe que eu tenho dois casos aqui que eles têm 41 anos de contribuição. E assim, são contribuições mais altas e ainda assim a gente não chegou no teto do INSS. Por quê? Hoje você paga o teto, um valor, depois ele vai atualizando todo ano, na hora de fazer o cálculo ele tem atualização, mas essa atualização não acompanha o teto do... É o tal do... Não, é o tal do essa é a fator correção, porque previdenciário? quando você vai fazer o cálculo, aí os valores que você contribuiu, eles vão ser corrigidos, até para você não ter uma perda tão grande. Mas mesmo assim, essa correção não consegue acompanhar o valor do teto de cada ano. Então, o teto que eu paguei lá atrás não vai ser corrigido com o teto que está hoje. Aí não se consegue se chegar próximo ao teto, mas veja bem, o homem com 41 anos de contribuição ou mais no teto para conseguir chegar ali no teto, ou próximo. E a mulher na mesma linha, tem que ter mais de 35 anos de contribuição no teto para tentar chegar perto do teto. Então tem que manter uma vida contributiva ali com contribuições sempre mais altas. Porque você vai começar agora, o pessoal às vezes 3 anos antes de aposentar, vão recolher no teto. Não vai adiantar nada. Se tem... Isso era antigamente, acabou, né? A mulher ainda tem não, os 36 meses. Tem ainda que querem fazer isso. Ou estão fazendo. Estão fazendo daí. Não, mas antes, ainda tem. Sabe que na regra agora que mudou, 2019, já fazem 3 anos, né? E as pessoas ainda não perceberam que mudou. Algumas pensam que vão chegar a 30 de contribuição ou 35 homens já vão conseguir aposentar. E alguns ainda pensam que a regra recolher ali nos últimos anos um valor maior, vai aposentar com um valor maior. Mas, na verdade, é feita uma média de todos os salários. Então, todas as contribuições vão ser importantes. Não vai ser antes da reforma, até as 20% menores, elas eram excluídas. Agora não, agora entra tudo. Aquelas menores, que vão baixar ali a média, vai entrar no cálculo. Então, é uma média de toda a vida contributiva. Bom, então para aposentar, para chegar mais ou menos no teto que nunca vai chegar, a gente entende isso. Isso é cultural, né? Porque eu já ouço isso desde garoto. A pessoa precisa ter contribuição de no mínimo quantos anos? 15 anos? Mais ou menos para contribuir. Existe. Para pedir aposentadoria. Olha, se vai aposentar por idade, no mínimo 15 anos de pagamento em dia. Daí ela vai receber hoje 15 anos. Nova 60% da média, tá? Se ela tiver só 15. Tá. Aí, hoje, qual é a idade dela? 65 e a mulher 62, tá? Agora, quem nunca contribuiu, aí o homem passou para 20 anos de contribuição. Então, algum jovem que não estava contribuindo antes da mudança da lei vai começar a recolher agora, já vai pegar 20 anos de contribuição. A mulher ficou 15 ainda e 62.
eu queria te perguntar, eu sou um cara muito crítico e prevenido relacionado a isso, porque eu ouvia isso desde garoto do meu pai. Meu pai trabalhou no Estado, minha mãe também, meu avô fez o brasão do Estado, e aí sempre, meu pai falava, ó, não brinca não, que chega. O que ele queria dizer? Vai chegar, não brinca que chega, porque a gente pensa que vai morrer amanhã. A gente pensa que vai morrer amanhã, de repente tem que se aposentar, e aí? Né? Hoje o pessoal tá muito preocupado com essas questões de mudança das leis, cada pouco tem uma história, a reforma previdenciária. O que você ouviu falar? O que você sabe? O que você estudou relacionado à reforma previdenciária? Tem alguma coisa nova nesses últimos meses para cá? Não. Mudança de governo federal, no atual governo. Você tem ouvido alguma coisa ou não? Que mudou o ano, o pessoal comenta, vai acabar o MEI, não vai ter o MEI. Eu já fiz post lá que vai ficar a mesma coisa do MEI. Não vai ter alteração nesse sentido, tá? Assim, conversas de bastidores a gente tem de possíveis alterações, mas assim, por enquanto, de melhoria, tá? Em 2 benefícios, que seriam o quê? A pensão por morte e a aposentadoria por invalidez, tá? Que no cálculo antigo recebiam 100% da média, né, de contribuições, ou se o falecido já era aposentado, 100% do valor da aposentadoria na pensão. E com a reforma da Previdência, então a pensão passou a ser 50% mais 10% por dependente, e a aposentadoria por invalidez passou a ser 60% de 15 anos, ou mais 2% se superar 15 a mulher e 20 anos o homem, tá? Então baixou muito o valor desses benefícios. Então, por enquanto, que a gente ouviu conversa de bastidores, seria o quê? Uma melhoria, passar a aposentadoria por invalidez para 100% de novo, e a pensão, em vez de ser 50 mais 60, talvez 80%, né? Alguma questão ali de melhoria. Por enquanto, discussões de mudança para aumentar a idade, aumentar o tempo, não se tem, tá? Porque as regras novas que começaram em 2019, elas são regras a maioria tem regra de transição, que todo ano já vai tendo uma alteração. E lá em 2019, quando teve a alteração da lei, já ficou previsto. Então, a maioria das regras termina ali a regra de transição 2030, algumas antes, que para ficar só a regra nova, que a regra nova só vai ficar por idade. Então, o homem 65,20 de contribuição e a mulher 62,15. Só vai existir essa regra por enquanto, tá? Então, a mudança, já tem uma mudança todo ano. E o que ano passado saiu um estudo que nesses 3 anos de reforma já superou as expectativas do governo na economia. Eles esperavam ali economizar uns 87, acho que era bilhões, deixa eu ver, até anotei que economizaram 156 bilhões. Então, a economia deles superou as expectativas já com a reforma nesses 3 anos. Agora, me diz uma coisa, a pessoa já está aposentada há algum tempo, 10 anos, 15 anos, aí ele vem a falecer e ele tem mulher, tem filhos, a mulher não trabalha e tal. Aí não existe a questão do direito adquirido, da mulher receber integral? Porque nesse caso, o que conta é a data do óbito. Aí, não a data da aposentadoria dele. Então é melhor não morrer. É melhor não morrer, ficar vivo, porque... A gente tem um caso aqui, que até a gente ficou triste, porque ele morreu, acho que 1 mês depois da reforma, e a pensão dela ia ficar uns 2.500, e ficou 1.400 por ali. Aí até a gente disse, não, morreu 1 mês depois da mudança da lei ali. É triste, porque assim, tem uma diminuição, porque o que acontece? A maioria das mulheres hoje são donas de casa, assim, principalmente as mais ali com 50, 60, e acabavam, então, só o marido trabalhando, sustentando a casa, e quando vê, tem essa redução ali no benefício. Bom, já estamos com o nosso tempo aqui, estamos retransmitindo pelo Grupo Tato de Comunicação, suas multiplataformas.
a entrevista com essa moça linda aí, que está aí, Obrigada. que é profissional na área previdenciária. Aliás, no Sul são todos, né? São todos têm o farol aceso, né? No Sul. Você já percebeu a informalidade nas minhas entrevistas com os magistrados? Eu dei uma olhada, eu gostei muito de uma live. Tem hora... Não sei se era com esse que você comentou, que era o médico, sobre a alimentação e o tratamento de saúde. Foi. Acho Foi. É o doutor Cícero Coimbra, que é um dos maiores especialistas da proteína. A gente fala vitamina D, mas não é vitamina, é o hormônio regulador da imunidade. Que hoje é super importante, inclusive os marcadores no Brasil já foram até avançados, até porque porque se fala de país tropical, é super baixa. Eu até achei interessante, e não é por aí. A minha é sempre baixa. Se eu não... Pode, se você quiser falar depois aqui em off, eu vou te explicar bem tecnicamente a conversa e da forma que a gente está agindo hoje. Tem hora, a minha mulher mandou parar de falar que eu fico dando aula para médico. Mas não é, a questão não é essa. O médico também é o teu caso. Ele é especialista numa área, não é naquela. Então, a gente que é jornalista está estudando, a gente estuda. Entendeu? Então, a gente dá uma de bobo aqui que não está sabendo, porque eu quero que você explique, claro. Mas a gente sabe mais ou menos como funciona. Bom, doutora, eu queria o seguinte, eu quero agradecer o teu tempo aí de ter dado a sua entrevista. A gente vai voltar em algum outro momento, se você me permitir, porque eu acho que é bem pertinente esse assunto. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Quero também agradecer as perguntas, muitas perguntas, inclusive, por incrível que pareça, muita gente querendo participar da nossa conversa. Então estamos aqui. Eu vou encerrar, eu vou fazer mais a última apresentação e vou encerrar literalmente. Eu estou aqui com a doutora Jerusa Pesce, ela é advogada, previdenciarista, especialista em direito previdenciário, com mais de 10 anos de atuação na defesa de direitos de segurados do INSS servidores públicos, com escritório físico em Giruá, região noroeste do Rio Grande do Sul, e presença digital em todo o Brasil. Produtora de conteúdo, bom conteúdo jurídico, informativo sobre aposentadorias e demais benefícios do INSS. Conta com mais de 340 mil seguidores nas redes sociais e milhões de views nos vídeos compartilhados diariamente. Essa nossa entrevista estará no YouTube, Cartão de Visita News, estará no portal Cartão de Visita News R7, no portal do Grupo Tato de Comunicação, no portal da Rede Brasil Televisão, e mais 22 portais, inclusive alguns portais aí do Sul, que logo você estará recebendo esse conteúdo. E eu quero te agradecer. Parabéns aí, porque também é uma dádiva de Deus aí trabalhar com esse tipo de ação. Tá? Muita gente está precisando aí, doutora. E continue com o empenho. Muito obrigado, Zacarias, pela oportunidade. Tá? Uma honra aqui falando pro teu canal, pro teu portal. Tá? Fico à disposição também, se tiver alguma dúvida, alguma outra orientação. Claro. Fico à disposição, agradeço. Estaremos. E boa noite a todos. Até. Tchau. Até mais. Você também. Fica com Deus. Adeus. Muito obrigado. Até logo. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser DigiMais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco DigiMais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo.
Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Sou Cred Mais. Baixe o app agora.